apresentação. Estou aqui para provar a vocês que a química é linda. E na aula de hoje a gente vai ter uma introdução ali sobre hidrocarbonetos, né? Então vamos rever aí essa matéria de hidrocarbonetos, nomenclatura, né? Ver um pouquinho sobre a ideia das ramificações, como é que vai funcionar para a gente achar essa cadeia principal e vamos para o vídeo. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos que possuem apenas hidrogênio e carbono em sua estrutura. Quando falamos em hidrocarbonetos, nós precisamos saber identificar cada família. A começar pelos alcanos, extraídos principalmente a partir do petróleo, o GNV, a gasolina, a querosene e a parafina são exemplos. Os alcanos são compostos apolares devido à presença dos carbonos sp3 em suas estruturas, que provocam uma geometria molecular tetraédrica. Em condições ambientais, os alcanos até 4 carbonos estão no estado gasoso, de 5 a 17 estão no líquido e os demais no sólido. Sua fórmula geral é representada por CnH2n mais 2. Alcenos, também conhecidos como olefinos, apresentam insaturação em forma de ligação dupla entre átomos de carbono. Pensando nos estados físicos em condições ambientais, nós temos uma semelhança aos alcanos, claro que de modo genérico. As moléculas que apresentam até 4 carbonos estão no estado gasoso, de 5 a 17 no estado líquido e os demais no sólido. Sua fórmula geral é CnH2n. Os alcinos, conhecidos por acetilenos, são hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada, com ligação tripla entre carbonos. Analisando os estados físicos até 4 carbonos, o estado físico é gasoso, de 5 até 15 é líquido e de 16 para cima é sólido. Esses valores podem variar nos números de limites, dependendo de qual carbono está em saturação. Sua fórmula geral é CnH2n-2. Já de cara, observando esses 3 tipos de hidrocarbonetos, podemos concluir que conforme adicionamos uma ligação do tipo π, diminuem 2 hidrogênios. Ciclanos ou cicloalcanos são moléculas de cadeia fechada que, para ter suas formas geométricas, dispõem de ângulos de ligação distintos dos alcanos, ocasionando uma tensão entre as ligações. Sua fórmula geral é CnH2n. Podemos observar que quando se forma um ciclo, nós também teremos a redução de 2 hidrogênios. Vamos ao bizu. Para cada ligação π e cada ciclo, nós diminuímos 2 hidrogênios. Os ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia também fechada, porém com uma ligação dupla no ciclo, isso é, uma insaturação no anel, que nós também chamamos de endocíclica. Não foi mencionados os estados físicos dos cicloalcanos e dos cicloalcenos, pois são mais complexos de generalizarmos. Alcadienos são hidrocarbonetos que apresentam 2 ligações duplas que podem ser acumuladas, sendo assim, teremos o carbono sp entre as ligações, conjugadas, fazendo aparecer uma ligação simples entre as duplas. Isoladas, que precisam ter pelo menos 2 ligações simples de distância. Chegamos aos anéis aromáticos. Basicamente nós chamamos de anéis aromáticos os cicloalcenos que apresentam ligações duplas conjugadas, assim como o benzeno, o naftaleno, entre outros. Chegamos ao ponto da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender o nome dos prefixos, que não é nada mais do que a quantidade de carbonos que estão presentes na cadeia principal. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec. Pelo menos os 10 primeiros nós devemos saber sem hesitar. Visto isso, vamos à parte central do nome da molécula, que é a presença ou não de insaturações. Se houver ligações simples, usaremos o AN. Se houver uma ligação dupla, usaremos o EN. E para a ligação tripla será o IN. A parte final, nós usaremos a nomenclatura das funções orgânicas, que neste caso será o artigo O, por se tratar apenas dos hidrocarbonetos. Vamos à nomenclatura.
Em primeiro lugar, devemos numerar a cadeia principal, que sempre será aquela que apresenta mais carbonos. Após a identificação da quantidade de carbonos, precisamos observar se há a existência de ligações duplas ou triplas. Observados os pontos, vamos nomear. Nestes exemplos, nós temos o 1-butilo, o 1-buteno, o 2-buteno e o 2-butilo. Nestes exemplos, nós temos a presença de duas ligações duplas. Sempre quando tivermos duas coisas iguais na nomenclatura, nós devemos usar o prefixo di. Quando tivermos 3, usaremos o tri, e quando houver 4, usaremos o tetra. Nós vimos que as cadeias podem ser ramificadas. Se for o caso, nós também devemos adicionar o nome das ramificações. São elas metil, etil, propil, isopropil, butil, sec-butil, terc-butil, isobutil, vinil, fenil e benzil. Existem outras, mas essas são as mais comuns. Vejamos uns exemplos de nomenclatura por cadeias ramificadas. No primeiro exemplo, nós temos a presença das ramificações de metil e isopropil. Elas vão aparecer na frente do nome da cadeia principal e em ordem alfabética. Muito obrigado e bons estudos!